Falando sobre gestão da qualidade, o primeiro passo é definir o que é qualidade. Qualidade não é algo tão bem definido, mas diversas características, diversas questões estão relevantes no contexto da qualidade. É algo que a gente sabe que existe, mas não consegue definir claramente, como diz Pisac. Abbott já fala das diferenças da qualidade, assim, do quanto que se atinge elementos, atributos desejados. Deming fala na capacidade de satisfazer desejos. Juran já entra num conceito bastante utilizado, que é aquela adequação ao uso. A qualidade, então, tem relação com o que eu vou fazer com aquele produto que eu estou comprando, que eu estou utilizando. Não é algo simples que eu já consigo falar, esse produto tem qualidade. Vai depender do que eu vou fazer com ele. Outros conceitos falam conformidade com as especificações, então foi definido que o produto deveria ser de tal forma, se ele foi feito daquela forma, ele tem qualidade. O grau de excelência é um preço aceitável, então se fala, não é também plausível, não se pode se considerar algo com qualidade, algo que é excessivamente caro. Qualidade tem a ver ainda com satisfação do cliente, com as características que atendam essas expectativas desses clientes e de realmente ser algo durável, não que atenda no momento e que se perca rapidamente. Então, os conceitos de qualidade trazem questões como um produto deve atender o cliente de forma perfeita, confiável, acessível, segura e no momento correto que ele está precisando daquele produto. A produtividade já é outro conceito relacionado ao quão rápido se consegue produzir, é claro que com produtos sem defeito, com qualidade. Mas a produtividade é um conceito relevante para saber que está relacionado a saídas divididas por entradas, ou seja, o quanto foi produzido sobre aquilo que se consumiu. Aumenta-se a produtividade com novos equipamentos, procedimentos melhorados e pessoas. Vamos falar um pouquinho agora sobre processos. Processos são a forma de a organização trabalhar. Os processos, eles podem estar orientando, e esse é o objetivo deles, é definir quais as etapas para serem feitas, não necessariamente dentro de apenas uma unidade funcional. Um processo, por exemplo, de produção, começa na definição do produto que vai ser produzido, que pode ser no marketing, e finaliza lá no processo de vendas, passando por testes, validações, a produção em si. Os processos, eles têm diferentes etapas. Um processo típico, ele vai se mostrando assim, um processo tem entradas, processamento e saídas. É um processo típico. Um processo pode ser no nível macro, que dá a visão toda da organização, no nível de atividades, que são subprocessos, etapas que vão acontecendo dentro do macroprocesso, e tarefa-operação, que é aquele pedacinho bem pequeno que vai sendo feito. É importante ter todos os níveis de processos definidos e mapeados. Uma forma de se mapear processos é fazendo fluxogramas. Os fluxogramas, eles possuem alguns elementos que o compõem e que são padronizados. O principal dele é o retângulo, onde é realmente efetivo o processo. Outro é o losango, onde se toma uma decisão. Se eu fizer uma coisa, eu vou por esse caminho. Se não, eu vou pelo outro. Se der certo, eu vou por aqui. Se der errado, eu vou por ali. Existem outros símbolos relevantes, como esse retângulo arredondado nas pontas, que ele é necessário para mostrar o início e fim, as setas que mostram o caminho seguido e outros símbolos mais. Aqui um exemplo de fluxograma, e no fluxograma, além de colocar o fluxo em si, pode-se fazer um fluxograma chamado fluxograma funcional, que ele representa, além do fluxo,
a unidade é o setor onde aquela atividade, aquela parte está sendo realizada. Voltando agora, falando no contexto da qualidade, é importante se avaliar a qualidade. E para se avaliar a qualidade, é necessário se ter indicadores. Indicadores vão representar numericamente, ou seja, de uma forma mensurável, quantitativa, como é que está a minha qualidade, a minha produtividade dentro da organização. Os indicadores, eles devem ser comparados. E eles devem ter uma meta. Como que eu defino isso? Eu posso estar vendo uma série histórica, se eu já produzo determinado item há muito tempo, eu já tenho boa referência para comparar. Se eu estou fazendo um novo produto que é parecido com os anteriores, eu tenho uma boa referência. Ou se não, posso usar um referencial de desempenho, por exemplo, a concorrência, um compromisso, eu tenho que entregar em determinado momento. Uma meta de desempenho, foi criado algo mais ousado para se atingir de melhorias de produtividade. Existem diferentes tipos de indicadores e eles possuem algumas características aqui apresentadas. Os indicadores podem ser de desempenho. O que é um indicador de desempenho? É aquele que é um indicador interno, que ele mede a eficiência, quão rápido eu estou fazendo determinada operação, quão eficiente eu estou sendo. Ele serve para se comparar com a concorrência, por exemplo. Eu consigo fazer um determinado produto em tanto tempo, a concorrência consegue fazer em mais ou menos tempo, eu consigo ser mais ou menos produtivo. Eu tenho um desempenho maior ou menor. Outro indicador, que é o de suporte, é basicamente um indicador de desempenho para as áreas meio. O indicador de desempenho, geralmente, a gente considera mais para as áreas fins, ou seja, aquelas que vão desenvolver, que vão gerar o produto final. Mas áreas de suporte, como contabilidade, jurídico, gestão de pessoas, também precisam ser produtivos, ser eficientes para não comprometerem o andamento da organização. E, por fim, os mais relevantes são os indicadores de qualidade propriamente ditos. São os mais importantes. São aqueles relacionados ao produto final, ao serviço que é desenvolvido. É a percepção do cliente em relação àquilo que está sendo feito. Então, ele está relacionado diretamente ao que a empresa faz, se está sendo eficaz aquilo, se o cliente está gostando dos resultados que estão sendo desenvolvidos. Um indicador, ele é relevante, ele pode ter alguns itens. Aqui tem alguns itens simplificados. O indicador deve ter um nome, deve ter um cálculo que indica como que ele é feito. Por exemplo, eu vou medir a velocidade que eu produzo determinado item. Como que eu faço? Eu posso, por exemplo, contar o tempo total de produção e dividir pela quantidade produzida. Eu tenho o tempo médio de produção. Eu tenho uma medida que diz assim, a unidade de referência, unidades por minuto, ou às vezes é só uma questão de tempo, de quantidade, isso é a medida. E eu tenho uma meta. Essa meta é algo importante que deve ser buscado no contexto do indicador, no contexto da operação, assim, de atingir aquela meta. As metas devem ser ousadas, mas atingíveis, para que motive, que desafie, mas que não seja algo impossível que as pessoas nem considerem quando a meta é excessivamente ousada.